Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Isaac Schwartzalpt da Rede Análise Covid-19 e eu quero mostrar para vocês um fator muito importante que a gente tem que levar em conta na hora de analisar os dados de óbitos, casos de Covid-19, porque isso aconteceu já duas vezes e pelo jeito vai acontecer a terceira, que é o não entendimento da diferença temporal, né, de tempo entre o aumento ou queda de casos e o aumento ou queda de óbitos. Bem simples de mostrar é que a gente consegue ver, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil agora. Ó, teve essa subida, isso aqui é o gráfico de casos de todo o período. Teve uma subida de casos, uma queda de casos, agora outra subida, e eu já tivemos uma queda aqui. Inclusive eu expliquei, já fiz alguns fios no Twitter, depois eu posso mostrar para vocês também em vídeo, que nós tivemos uma queda de mobilidade aqui, né? Praticamente em várias capitais, quase todas as capitais, e o pessoal talvez foi para praia, se espalhou e nós tivemos uma queda de mobilidade que pode correlacionar com essa queda de casos. Mas o que eu quero dizer, esse pico, a gente percebe que já tem um pico, já tem uma queda de casos aqui. E aqui no gráfico de óbitos a gente percebe que é diferente. Vocês percebem aqui a época do ano, por exemplo, começou a cair os óbitos aqui, os casos aqui, desculpa, antes dos óbitos. Os casos sempre caem antes dos óbitos. O pico de óbitos, por exemplo, parece agora que está começando a querer dar a estabilizada para começar a cair. E os casos já estão caindo há algum tempo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai agora. Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo é 13 de fevereiro de 2021. Nós estamos tendo aumento de mobilidade de novo por volta às aulas. Infelizmente, eu estou vendo muita gente indo para festejar carnaval, mesmo com essa quantidade absurda de óbitos. Vejam aqui os óbitos nos últimos 50 dias, ó, só para vocês terem uma ideia. Essa é a faixa de 1.000 óbitos e essa é a faixa de 1.500 óbitos. Esses vales aqui são os finais de semana, né, que sempre tem essa queda, mas vocês percebem onde é que nós estamos em óbito, é um absurdo. Mesma coisa em casos, aqui ó, essa linha aqui é a linha de 60 mil casos, isso aqui é uma coisa sem precedentes. Enfim, o que acontece? A gente está prestes a ter um aumento de mobilidade, ou seja, esse aumento de mobilidade de agora pode vir a gerar novas infecções que vão incubar, que as pessoas vão transmitir para outras pessoas, e daqui a mais um tempo esses casos vão começar a aumentar. E aí esse aumento de casos vai dar um aumento de internações e um aumento de óbitos, como a gente já sabe. Por que eu estou falando isso? Porque os óbitos vão cair em relação ao que já passou. Essa queda aqui de casos muito provavelmente vai aparecer aqui. E a grande maioria das pessoas faz uma correlação errada de que, ó, viu, a gente foi festejar carnaval, as aulas voltaram e os óbitos estão caindo. Viu, a pandemia está acabando. Ou o remédio X está funcionando. Ou qualquer um desses argumentos, e não é correto. É simplesmente porque a gente está vendo na análise temporal do jeito errado. É como se a gente estivesse perseguindo, sabe quando jogava aquele jogo de bobinho, que tem um círculo que as pessoas vão chutando a bola e a pessoa vai tentando perseguir? Se a pessoa não cuidar, não analisar direito para onde a pessoa pretende chutar, ela vai ficar perseguindo a bola para cima. Quando ela chega na pessoa que chutou, a bola já está em outro, porque a gente está perseguindo da forma errada. Então, isso vai acontecer, infelizmente. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tem um segundo alerta. O que começou a aparecer aqui? Reversões de tendência. O que eu chamo de reversão de tendência? Essa queda aqui, vocês podem perceber, eu vou usar essa primeira queda para ficar mais fácil de explicar. Essa primeira queda, ela desceu, depois ela subiu. Esse V aqui, que está aparecendo no gráfico, ele não é da noite para o dia que ele acontece. Essa queda tem uma velocidade, que a gente chama de taxa de crescimento, que ela pode ser positiva ou negativa. Está aqui nesse outro gráfico. Essa velocidade ela vai reduzindo até que ela estabiliza, fica reta e depois começa a subir. E se a gente deixar a pandemia ficar desenfreada, ela vai subindo até virar uma exponencial. Né? A gente tem que. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente consegue notar aqui na queda, a gente já consegue notar que vai começar a subir se a gente não fizer nada. Como que a gente nota isso? Eu já expliquei algumas vezes, mas explico novamente. É pela análise da taxa de crescimento. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó, essa linha que eu botei aqui, essa linha escrita zero, azulzinha aqui,
é a taxa de crescimento, mostra se está em crescimento ou em queda. O que acontece? A taxa de crescimento do Brasil está alta, bastante alta, isso aqui é o Brasil inteiro, né? Para ficar claro, né, que talvez eu não tenha explicado, peço perdão. A taxa de crescimento do Brasil está alta, mas conforme ela vai caindo aqui, ó, essa queda quer dizer que cada dia tem um pouquinho menos casos do que nos dias anteriores, ou seja, beleza. Só que a gente tem que esperar essa queda cair até ficar abaixo de zero. Eu vou dar um exemplo de um país que está fazendo certo. Eu vou pegar o gráfico de países aqui, que é similar. Vamos pegar aqui o Reino Unido. Fazendo certo, eu quero dizer, não que o país esteja 100% fazendo todas as coisas certas, porque eu inclusive vou comparar com a Austrália para mostrar como tem diferença. Mas eu quero mostrar a parte da taxa de crescimento. O que acontece? A gente tem aqui o aumento, a queda, depois um segundo aumento, uma queda, um aumento e agora de novo uma queda. A gente percebe uma queda acentuada. A taxa de crescimento ela está positiva, ela passa da linha do zero. Vocês estão vendo aqui, ela passa da linha do zero e daí ela cai. Ela tem que ficar negativa e quanto mais para baixo a gente conseguir jogar, melhor são as medidas de restrição que a gente está fazendo para evitar a disseminação. Aqui também dá para ver a diferença entre casos e óbitos. A gente percebe que enquanto os casos já estão numa queda bem acentuada, os óbitos recém fizeram a volta. A gente consegue perceber aqui, ó, os óbitos recém fizeram a volta, essa volta aqui. Os óbitos recém fizeram. Vai demorar vai começar a cair, mas para chegar nesse nível aqui de óbitos, vai demorar. E aí o que é o problema temporal? Se o governo da Inglaterra for lá e achar que já está bom e flexibilizar as restrições já agora, o que vai acontecer? Enquanto os óbitos estão caindo em relação a toda essa queda aqui, já vai começar a ter uma reversão de tendência aqui. Já vai começar a subir de novo aqui, os casos vão de novo, a queda vai desacelerar, vai estabilizar, vai subir, e aí o que acontece? Vão ver óbitos caindo e casos subindo. Óbitos caindo e casos subindo, inclusive, é um fator chato até, porque gera um argumento de que o remédio XYZ está funcionando, os casos estão subindo e os óbitos estão caindo. Só que os casos e os óbitos não são relacionados temporalmente, aquele óbito não é relacionado àquele caso, né? Não é instantâneo, não é a pessoa pega ou vive ou morre. Tem todo um tempo, e além desse tempo clínico da doença, tem o tempo da notificação, de digitar a internação e tudo. Inclusive, assim, esse painel que eu estou mostrando, eu uso dados do Ministério da Saúde, que são esse aqui que eu uso para pegar os estados, e daí, claro, a soma de todos os estados dá o Brasil, e eu também uso os dados do Johns Hopkins, que tem de todos os países, inclusive do Brasil, até como para ter uma prova, né, uma contraprova. E por que esse dado tem que ser analisado com cautela? Porque também não é perfeito, aqui tem limitações esse sistema. Se tiver um represamento de casos, que represamento é o quê? Por algum motivo o pessoal segurou, não notificou, não digitou, aí ficou vários dias baixo o número e depois eles foram lá e digitaram tudo de uma vez. Né? O que acontece com isso? Dá um estouro de crescimento de casos e a taxa aqui de crescimento vai lá para cima. E aí a gente pode dizer, meu Deus, um surto. Não, foi só um represamento. Inclusive, como isso aqui é a média móvel da taxa de crescimento, ou seja, a taxa dos últimos 7 dias, esse estouro de casos fica afetando a taxa por 7 dias. Então eu tenho que cuidar com muita calma, eu não posso dizer. Inclusive, vejam o Brasil com os dados da Johns Hopkins, comparado com o Brasil com os dados do Ministério da Saúde. Vocês percebem, aqui, a gente tem o quê? Um estouro aqui, porque aqui no dados da Johns Hopkins teve um dia que foi digitado 87.843 casos, em 7 de janeiro. Foi notificado tudo num dia só, nos dados que estão lá nessa base. Se a gente pegar os dados dos estados no dia 7 de janeiro, deixa eu ver aqui. Isso aqui tem a mesma coisa, os mesmos 87 mil. Isso aqui provavelmente é um represamento desse buraco aqui. O que acontece? Represamento, fez isso aqui com a taxa, jogou ela lá para cima. E a gente, é um surto. Não, calma. Muito provavelmente isso aqui teria que ser dividido entre esses dias aqui, e aí ia ficar uma média mais ou menos assim. Como a gente teve umas semanas, uns dias sem muito represamento, ou seja, com notificações muito similares, a gente consegue perceber o problema que eu quero também mostrar nesse vídeo. A gente aparenta estar entrando numa reversão de tendência.
Vocês percebem aqui? Deixa eu tirar o meu cursor que talvez mais atrapalhe que ajuda. Tá vendo aquela voltinha no final? Aquela voltinha é muito preocupante. E a gente inclusive pode ver isso por regiões. Vamos pegar aqui a região centro-oeste. O que acontece? Essa queda tem que cair, tem que baixar de zero. Quando baixar de zero e ficar lá embaixo, como a gente viu, vamos botar de novo aqui no Reino Unido, aí é sinal de que está dando certo a nossa iniciativa, nossas medidas, e aí a gente pode pensar em aguardar até quando zerar aqui. Porque o que é zerar? Eu vou mostrar para vocês um país que faz correto, Nova Zelândia. Olha, tem vários dias sem casos, e óbitos é 0,0000000. E o que acontece aqui? Aqui já é bem mais complicado analisar por taxa de crescimento, porque eles não estão com surtos em andamento. Então o que acontece? Qualquer um caso é 100% de crescimento em cima dos 0 casos de ontem. 2 casos é 200% de crescimento em cima dos casos de ontem. Então dá esses picos malucos aqui. Eles tiveram inclusive um pico aqui, porque foi notificado alguns casos, mas não dá para fazer esse tipo de análise quando eles estão numa taxa bem baixinha. Mas quando estão numa taxa bem baixinha, eles conseguem fazer rastreamento de contatos e teste de uma forma mais fácil. Outro país que é interessante ver é a Austrália, que todo mundo deve estar acompanhando pelas notícias, você não pode procurar, que eles fizeram um lockdown, começaram um lockdown em Melbourne, Victoria, no meio do Australian Open. Eles estão tendo o Australian Open de tênis, estava tendo até público, porque eles estavam com poucos casos, óbitos, está vendo? Poucos óbitos, olha o tempo que eles estão sem óbitos aqui. Eles já estavam flexibilizando e eles mandaram, inclusive tiraram o público dos ginásios lá de tênis, não sei como é que se chama, arenas lá onde eles jogam, para mandar para casa, para conseguir chegar a tempo do lockdown. Por que aconteceu isso? Vejam a virada na taxa de crescimento. Que dia foi esse dia aqui do última queda? 22 de janeiro. Do dia 22 de janeiro em diante, a taxa de crescimento reverteu a tendência. E dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver, ó. Aconteceu alguma coisa. Tem casos. Tá estourando casos. O número aqui, 40%, 0,5%, não faz tanta diferença nessa análise, porque o que a gente quer saber é se está subindo ou descendo. 40%, que nem eu expliquei antes, 200% é de 0 para 2 casos dá 200%. Agora, se eu tiver 100 mil casos para 110 mil casos, dá 10%. E é 10 mil casos, comparado com 2 casos do 200%. Então não é para analisar o percentual aqui como se fosse, nossa, quanto mais pior. Não, o que a gente está olhando aqui é simplesmente, está descendo ou está subindo? A Austrália está subindo. E aí os casos já começaram a subir? Não. A taxa de crescimento mostra antes, porque na verdade essa taxa é dessa subidinha aqui, ó. E essa subidinha aqui já tem que fazer um fechamento, porque o fechamento daí feito nessa hora ele fica pequeno, menos custoso e funciona muito melhor. É isso, se a gente deixar estourar, se a Austrália não fizesse nada, essa taxa de crescimento ia subir, os casos iam começar a subir um monte aqui, aí ia ficar exponencial, tipo o que aconteceu aqui, aí fecha tudo, aí demora para funcionar o fechamento, aí cai tudo, e aí se flexibilizar, que nem o Reino Unido se eles flexibilizarem agora, é muito cedo, porque a gente vê uma quantidade de casos aqui, ó, 13 mil casos dia, ainda é muita gente infectada que pode transmitir, e a taxa de crescimento está em queda, mas ela pode simplesmente fazer essa curva aqui. É muito perigoso. Né? E então, tendo explicado isso tudo para vocês, o que acontece? Olha o centro-oeste. Tá? Teria que cair isso aqui, teria que despencar. Está começando a andar para o lado, ainda está em queda. Nordeste. Olha aqui. Isso já me preocupa. Como é que tem os casos aqui? Subindo. E os óbitos também acima. Isso me preocupa. Norte. Essa voltinha aqui no norte me preocupou demais. Né? Como que os casos estão recém começando a dar a volta e agora querem já subir de novo? Pode ser uma terceira onda? É muito perigoso. E os óbitos subindo como louco, né? Mas a gente sabe porque também a temporal ainda vai, pelo que a gente vê aqui, ainda vai subir um pouco antes de começar a cair. Sudeste. Sudeste a gente está com uma queda sustentada. Uma coisa que a gente percebeu foi que São Paulo fez uma restrição por um tempo, foi pouco, mas fez.
né? E aí Belo Horizonte também fez, enfim, e a região sul também é a mesma coisa. E na região sul a gente tem o represamento, que foi um dos fenômenos que eu mostrei antes. O Paraná é um lugar que faz muito isso. Eles seguram dados e lançam. Aí dá e esse estouro joga a taxa lá para cima. A gente faz o quê? Ó, vamos pegar aqui para vocês verem. O que acontece? Ó? Esses estouros aqui acabam atrapalhando a gente. Ah, é um surto. Não, não é um surto. Isso aqui teria que, na verdade, estar diluído nos dias anteriores. Isso atrapalha muito. Então, também não é assim, olhou a taxa de crescimento, a taxa de crescimento fez uma volta, reversão. Tem que analisar por semanas, várias semanas. Eu estou analisando isso direto. E essa reversão começou a seguir o caminho da sazonalidade da síndrome respiratória aguda grave, que eu também já expliquei, né? Porque começa no norte, aí depois nordeste, aí depois centro-oeste, sudeste e sul. A reversão de tendência está seguindo esse caminho muito similar. Eu fiz essa análise dia 4 de fevereiro, hoje, como eu falei antes, é dia 13, e a gente está tendo reversão de tendência maior nesses locais. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem um pequeno represamento aqui, creio eu que seja um represamento, porque uma queda muito acentuada, seguida por um aumento muito acentuado, normalmente é represamento. O represamento faz o quê? Dá um estouro aqui. Então a reversão de tendência, a análise já fica prejudicada, a gente tem que dar uma olhada em mais uma semana. Daí o que acontece? Se isso começa, mas a gente já percebe que essa curva aqui, desculpem, essa linha pontilhada aqui, que é a linha de tendência, que era uma queda acentuada, já começou a ficar mais reta e pode virar. Então representa assim uma reversão de tendência. Onde é que a gente pode ver aqui mais? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui um cursor. Espera aí, só um minutinho aqui. Aqui, desculpem. Santa Catarina não tá. Fora esse represamentão que teve aqui, lá no meio do ano, agora está demonstrando, e aqui a gente já consegue inclusive enxergar a reversão de tendência nos casos, né? Olha, vocês percebem? Queda, estabilização, começo de subida. Taxa de crescimento já demonstra isso. Isso é preocupante. O que acontece? Os óbitos vão cair antes de subir, que nem eu expliquei. Vocês percebem o gráfico, né? O pico aqui, só isso aqui atrapalha um pouco a visualização, mas isso aqui ainda não aconteceu nos óbitos, então vai dar aquele problema que eu estou avisando. Ah, os óbitos estão caindo, podemos abrir tudo. Não, a gente tem que analisar o que acontece aqui. Por isso que o sistema de notificação de casos e testagem tem que ser o melhor possível. Se a gente tem umas oscilações muito fortes na testagem, acontece também esse problema. Do nada começa a testar muito e muda tudo isso, ou testar pouco e muda a positividade. Essa mudança tem que ser levada em conta na análise da taxa para a gente não achar que está tendo uma reversão também, onde não está tendo. Então é isso, pessoal. Eu quero explicar para vocês esse detalhe e deixar claro que a gente vai passar ainda por uma queda, né? Deixa eu botar os dados do Brasil de novo aqui para encerrar o vídeo. A gente vai passar, deixa eu ver se eu consigo deixar os dados do Brasil aqui. Aí, a gente está passando por uma queda que vai ainda acontecer nos óbitos, ó, que nem eu já expliquei. E essa queda não quer dizer que a pandemia acabou, que está tudo certo, ou que tem remédio funcionando. Não, quer dizer que a gente está com essa diferença temporal. Então cuidem muito e expliquem isso para todo mundo que vocês perceberem que está fazendo confusão. Ajudem a gente a difundir a mensagem correta para as pessoas não entenderem errado, porque isso aí, inclusive, pode ajudar a embasar até política pública, né? Baseado na opinião pública, a opinião pública vai ficar braba comigo se eu fechar, porque eles acham que está acabando, porque eles viram no jornal, ou porque, enfim. Então isso ajuda muito a educar. Tá bom, pessoal? Um abraço, obrigado. E qualquer coisa, entre em contato comigo pelas redes sociais. Abraço!